Vou voltar a bater um papo com o nosso repórter, o Zé Roberto Ferrari. Zé Roberto, que está aí acompanhando todo o movimento das últimas horas. Por exemplo, Zé, motoqueiro morre e vizinhança incrimina escuridão e péssima sinalização de uma lombada. Mas para especialista em trânsito, eu vou até duplicar isso aqui, para especialistas em trânsito, o problema é muito mais complexo, é muito mais embaixo. O Zé Roberto Ferrari esteve no local e registrou em loco aquilo que moradores revelaram. E depois eu vou para um outro vídeo, no Jardim Santa Rita, em Américo, onde motociclistas, motoqueiros se comportam como se as ruas e o mundo fossem deles. E o Luiz Antônio tem uma matéria interessante aqui, que eu gostaria até que você colocasse antes, Luiz Antônio, para depois então a gente delinear com o Zé Roberto, que acompanhou esse caso da morte desse moço aqui em Araraquara, que se espatifou contra um poste de sinalização. Bateu numa lombada, perdeu exatamente o controle, mas você vai ver ali, tem uma cena que o Zé pegou, que é muito característica, é muito denunciante, porque os moradores dizem, olha, nós estamos dizendo isso porque nós estamos no apartamento aqui, a gente escuta o barulho toda hora provocado por essa lombada, e nós ficamos ali 5 minutos, já pegamos qual que é a bronca dos moradores, que acabou em uma morte. O que está dizendo a matéria, Luiz Antônio? É a morte do motociclista Osmar Fernando Somensato, de 28 anos, ocorrida na madrugada de ontem na Avenida Castro Alves, na Rua Castro Alves, né, a Rua 16, está sendo apontado pelos moradores da vizinhança como imprudência das autoridades municipais. Por quê? Rua escura e lombada sem sinalização mais visível são os principais argumentos para essa relação. Mas a tragédia brasileira com a morte de motociclistas é algo muito mais complexo, conforme especialistas atestam. A gente até assiste imagens do local do acidente e a questão da sinalização é flagrante. Inclusive, ao longo da imagem, você vai ver que carros não se atentam à presença da lombada, apesar das placas dos dois lados da via apontando isso, né? Mas a sinalização de solo é, de fato, muito ruim. Não são todos carros que, olha só, que conseguem parar. Não viu, não conseguem parar. Agora, na proximidade. Seria até importante que essa matéria, essa imagem aí, fosse mostrada com som. Viu, Luquinha? Viu, Major? A imagem do carro que passa com o som. Por isso que os moradores reclamam. Ontem, quando o Zé ouviu o pessoal lá reclamando, falou, olha, a noite inteira é isso aqui, quer ver só? Vamos ver, quer ver? Põe som. Ó. É isso aí a noite inteira. Ixi. Por quê? Porque o sujeito vem na velocidade da via. Agora, quando ele tem uma lombada sinalizada, o que ele faz? Ele reduz a velocidade, passa pela lombada e continua na velocidade normal da avenida. A lombada é feita para dar uma reduzida na própria velocidade normal da avenida. Não é verdade, não? Então, quer dizer, aí passa toda a noite, a pessoa diz que é a noite inteirinha isso. Você não está dormindo, você acorda assustado. Você está dormindo, tem prédio ali na porta, né? Então, quer dizer, é uma cidade ali perto do Coque, viu? Isso. Foi ali perto do Coque, né? Tem pelo menos 3 prédios muito grandes ali. Agora, veja só a continuidade da matéria que o Luiz Antônio tem em mãos, para que você possa entender que nós não podemos mais continuar com a questão dos motoqueiros, simplesmente achando que não precisamos fazer nada. Mostra aí, Luiz Antônio, vai lá. Bom, é isso, Mandar. Esse é o problema do caso específico, né? A falha na sinalização de solo ali na lombada. Agora, o problema é mais complexo, né? Só para a gente ter ideia, é crescente o número de motociclistas que aderem a esse sistema de transporte como ferramenta de trabalho e meio de transporte. Para se ter noção do tamanho do negócio, no primeiro semestre foram mais de 1.029.000 emplacamentos de motocicletas no país, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. O crescimento é de 10,33% contra os 6 primeiros meses de 2024. Naquela ocasião foram 932.932 emplacamentos. Ou seja, o número já é grande e está aumentando, Madalena. Ribeirão Preto tem 800 mil habitantes. Quer dizer, nós tivemos uma cidade e 200 mil motoqueiros comprando motos em 6 meses, no primeiro semestre. Quer dizer, é alguma coisa que nós precisamos ter um olhar diferenciado aos motociclistas. Eu tenho uma imagem aqui, olha aí, ó.
um bairro aqui em América Brasilense. Olha só a irresponsabilidade dessa gente. Tá aí a imagem, mostra. Vamos aí. Só concluir o caso do motociclista da Castro Alves, Madalena, com o Zé Roberto. Para a gente não misturar o assunto, né? Exato. Mas mostrando que não pode. Mas é um motoqueiro que morre. Depois a gente vê aí a irresponsabilidade dos motoqueiros, 1 milhão de motos vendidas em 6 meses. Então, nós precisamos ter uma fiscalização, como você disse, específica e, acima de tudo, um novo olhar, porque a moto passou a ser, vamos dizer, a locomoção do brasileiro. A locomoção do brasileiro. E vai aumentar cada vez mais. E nós precisamos ter uma legislação específica e uma fiscalização específica para cuidar dos motoqueiros. Porque nós não podemos deixar coisa do jeito que está. Morre não sei quantos motoqueiros por ano no Brasil. É como se morresse uma cidade inteirinha do tamanho da América Brasilense. Sabe? Quer dizer, com um acidente de moto. Não pode ser normal uma coisa dessa. Conclua a informação, Zé, da morte do motoqueiro aqui em Araraquara. Vai lá. Pois é, Madá, eu estou aqui onde aconteceu esse fato lamentável, essa tragédia aí para uma família de Araraquara que está em luto. Osmar Fernando Somensato morreu na madrugada de sábado para domingo por volta da 1h30 da manhã. E a moto dele tem uma caixa atrás, o que indica que ele trabalhava com a sua motocicleta. O que chama atenção também é que foi ali, ó, aquela lombada ali que ele não viu, próximo ao coque, como vocês já disseram, aqui na Castro Alves, e ele se desequilibrou. E ele veio bater neste poste aqui de sinalização, a mais ou menos uns 30, 40 metros do local. Tá até aquela fita zebrada ainda, porque na ocasião a perícia, a polícia científica, isolou a área para fazer toda a investigação. Quer dizer, então ele perdeu o controle, andou mais ou menos uns 30 metros e não conseguiu desviar do poste, uma batida forte, ele acabou perdendo a vida aqui no local. Quando a unidade de suporte avançada do SAMU chegou, ele já estava sem vida. Chama a atenção que a moto praticamente não aconteceu nada com a moto, quebrou apenas as 2 setas, foi mais o corpo dele mesmo, o impacto que bateu no poste. O poste está um pouquinho torto, mas também não chegou a ser derrubado. Aí, como aconteceu do sábado para domingo, eu resolvi ontem vir aqui à noite, como que é a realização, para a gente ter de fato a real dimensão, se dá para enxergar ou não, e são esses vídeos que vocês estão vendo aí. É realmente muito difícil de enxergar à noite, é praticamente impossível. Claro que tem a placa dos 2 lados, né, indicando lombada, mas a lombada em si realmente está muito apagada, precisa de uma pintura urgente, porque isso pode salvar vidas, como nesse caso a gente pôde presenciar. Os moradores que eu encontrei por aqui, sem dúvida nenhuma, atestaram o que você falou, muitos barulhos, carros que passam com tudo, depende da velocidade, faz um barulho muito grande. É uma região onde o tráfego é intenso e tem uma velocidade boa, né? Claro que o pessoal tem que respeitar o limite da via, mas geralmente o pessoal passa com tudo e essa lombada acaba surpreendendo muita gente, não poderia ser assim. O corpo do Osmar Fernando Somensato está sendo velado neste momento no Memorial Sincef e o enterro dele está marcado para as 10h30 da manhã no cemitério dos Britos. Família realmente revoltada, triste com tudo que aconteceu. A Polícia Civil está investigando. É mais uma morte que se perde nesse trânsito de Araraquara. Mais um motociclista que perdeu a vida, Madá. É isso aí, né, Zé? Agora, viu, Zé? É uma senhora que mora nesse edifício. Ele está longe do edifício, não está tão perto, está uns 40, 50 metros do local dessa lombada, né? A senhora disse que teve até uma reunião de condomínio onde o assunto foi colocado, dizendo, olha, não dá porque à noite o som, principalmente quem mora acima do 3º ou 4º andar, o som ele se concentra. Diz que as pessoas estão dormindo, acordam assustadas em função dessa lombada. Aquele carro que passou mostra, repita aí o som do carro para que você possa entender o que acontece no silêncio da madrugada. Imagine você. Mostra aí, Luquinha. Mostra aí. Luquinha, o Major. Agora.
isso aí durante a madrugada, né? Então, quer dizer, é um atrás da outra, né? Um atrás do outro. Então, quer dizer, quem conhece, quem passa por ali sempre, sabe que ele tem uma lombada. Agora, quem não conhece... Você disse que moradores do prédio ouvem esses barulhos a madrugada toda? Isso é bom, porque sabe quem mora também num prédio ali, a poucos metros? O prefeito de Araraquara. Talvez mora ali? Mora ali. Então, que talvez ele tenha participado até da reunião de condomínio, né? Você que não viu que a lombada não está pintada? É isso aí, né? Bom, então é isso aí. Agora, a segunda questão é essa que nós levantamos agora. E só para finalizar, Madalena, esse assunto ainda da 16, nós temos uma manifestação da audiência corroborando com isso que está sendo dito. É isso, Luquinha? Sim, então vamos ouvir, vai corroborar com a audiência e com o que você disse também. Vamos escutar agora. Bom dia, Luquinha, tudo bem? Ó, eu trabalho aqui na 16, num condomínio aqui, e aqui é terrível, cara. É um movimento terrível, principalmente em época de aula. É perto do Sapiens, do Coque, tem prédios, e também o nosso excelentíssimo Chorão, prefeito, mora num condomínio aqui, próximo onde foi esse acidente, essa morte aí. Ele mora aqui. Tem placas caídas, ônibus, caminhão, carro, moto, 24 horas. Eu trabalho 12 horas aqui, o dia inteiro movimento. É terrível, terrível. Ninguém respeita nada aqui. Sinalização péssima. Tá aí realmente o nosso ouvinte confirmando, né, que o trânsito na 16 precisa realmente passar por uma revisão. O local também se adensou, né? Esse próprio condomínio aí em que o prefeito mora é mais ou menos recente, tem outro empreendimento grande saindo nessa avenida. Ele lembra que é um movimento de pelo menos 2 escolas ali. Ali no Morumbi tem uma outra escola que também demanda, né, fluxo pela 16. Então, enfim... Mas uma ligação da 7 de setembro até a 36. Presidente Vargas e 36. 36, né, quer dizer... Pessoal que vai para o Savenhago, para o Unip, para o shopping, exatamente, passa por ali. É um movimento intenso, quer dizer, é uma avenida que precisaria ter precisa ter radar, né? O radar foi tirado dali, viu? Porque alguns dias a gente sinalizou que, olha, a 16 ganharia 2 novos semáforos. Eu disse, olha, mais, porque ali já tem, né? Aí um ouvinte falou, não, já não tem já há algum tempo, só tá o poste, porque o equipamento mesmo já foi retirado. Então, quer dizer, a gente vai indo na contramão do que o local tá precisando, né? Aí a gente vai vendo mortes, mas o motoqueiro também é responsável porque ele estava acima da velocidade. Não sei, não posso dizer, mas para ter se perdido 30 metros, talvez estivesse acima da velocidade. Mas precisa ter todo o controle da velocidade. Porque a gente sabe que as pessoas não estão respeitando aquela plaquinha que tem lá 50 km, 70 por hora. Por isso precisa ter radares. Mesmo que tenha 50, porque o novo coordenador de trânsito, não, mas lá tá 50, para que eu vou colocar radar em via de baixa velocidade? É para evitar realmente para ficar 50 por hora, porque se 50 é mais seguro, tem que garantir o que o motorista ande a 50. O comandante Adalberto, o senhor está com um argumento equivocado. Agora, 1 milhão de motos vendidas em 6 meses. 1 milhão de motos. Você acha que não tem que ter uma legislação específica, uma fiscalização específica? Jornal da EB.